Atenção, senhores passageiros da Rota Ibero-Latino-Americana da Energia. Afivelem os cintos. Afivelem os cintos. Após as últimas paradas em Natal e em Lisboa, o EVEX desembarca agora em ambiente totalmente virtual, onde nascemos e construímos grande parte da nossa história. Nesta quinta edição, o nosso objetivo é promover discussões para acelerar a transição energética justa e a industrialização verde nos países da Península Ibérica e da América Latina. Convocamos para essa missão importantes autoridades, renomados especialistas e executivos de grandes empresas dos setores energéticos, principalmente do Brasil e de Portugal. Teremos vários painéis 100% online e ao vivo para troca de conhecimentos e experiências. Esperamos assim impulsionar soluções sustentáveis, tecnologias inovadoras e novos negócios em prol da transformação energética e industrial. Aproveitem essa oportunidade única para adquirir aprendizados e ampliar horizontes rumo a uma economia de baixo carbono. O EVEX 2024 Energy Virtual Experience começa em 5, 4, 3, 2, 1. Sejam todos muito bem-vindos ao futuro da energia. Estamos de volta com a programação do EVEX 2024. Teremos agora um painel sobre a rota da descarbonização da indústria. Quem fará a moderação deste painel é o nosso estimado Felipe Maciel, que é diretor executivo da agência Eixos. Tudo bem, Felipe? Você me ouve? Escuto bem, Caio. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Felipe, primeiramente gostaria de lhe agradecer aqui por todo o apoio da agência Eixos. A agência Eixos é uma grande parceira do EVEX. Esteve conosco no EVEX Natal com um estúdio de podcast incrível. E agora temos a honra de receber você e amanhã a Nayara Machado também aqui conosco. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sem mais delongas, eu passo a palavra para você moderar os nossos ilustres oradores, a Karine Fragoso, que tivemos a honra de contar com a participação dela nos 3 eventos, em Natal, em Lisboa e agora no online. Muito obrigado, Karine. Com a presença também do nosso estimado Alexandre Fernandes, que esteve conosco em Lisboa e agora online, e com a nossa estimada Rosana Santos, que também esteve em Natal e agora está conosco online. Então, muito obrigado e passo a palavra para você moderá-los. Por favor, Felipe. Obrigado, Caio. Eu queria começar agradecendo também você pela gentileza do convite. A gente está muito feliz de poder participar dessas discussões. Isso faz parte da missão da Eixos, participar e promover discussões sobre o setor energético no Brasil e tornar essas discussões cada vez mais acessíveis para toda a população brasileira. É, a ideia da gente é conseguir fazer com que mais pessoas discutam política energética, porque a gente entende que com a questão das mudanças climáticas, política energética deixou de ser um assunto somente para especialistas, mas é um assunto de interesse de toda a sociedade. Antes da gente começar, eu quero fazer um registro, Caio, também, que eu agradeço aí a possibilidade que você me deu de rever meu amigo Rodrigo Polito, que eu não vejo há muito tempo. Ah, a gente pode não parecer verdade, mas eu trabalhei com o Rodrigo Polito há 20 anos atrás. Há 20 anos ele trabalhava já. Então, obrigado também por essa possibilidade. Pessoal, como é que vai funcionar nosso painel? A gente vai dividir em 2 etapas. Na primeira parte, cada um dos nossos convidados vai fazer uma apresentação, cada um dos nossos convidados vai ter até 10 minutos para uma apresentação inicial, onde a gente vai entender a visão de cada um deles sobre o tema que a gente está discutindo, um tema que é fundamental globalmente falando, não estamos falando só do Brasil, obviamente. O mundo todo discute a rota para descarbonizar, as melhores rotas para descarbonizar a indústria, e é um desafio global. Depois das apresentações, a gente vai ter uma sessão de Q&A. Quem quiser já pode deixar a sua pergunta, já pode encaminhar a sua questão ou levantar a mão que a gente abre para a questão. Vamos começar então nossa primeira parte do painel, passando a palavra para o Alexandre Fernandes, que é
presidente da Entidade Nacional para o Setor Energético. Alexandre, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Bom dia, eu soube que você trouxe uma apresentação para a gente, né? Você está no mudo ainda, Alexandre. Deixa eu ver se eu consigo. Agora sim, estava a Agora, ouvir? pô. Muito bem, Perfeito. muito Bom dia. obrigado. Muito bom dia. Eu não sei se da nossa parte aqui o compartilhar a tela vai permitir verificar aquilo que à partida eu quero mostrar, mas o que eu iria tentar era, neste caso concreto, partilhar a minha apresentação através da tela. Não sei se é possível. Se não for, eu também envio a apresentação e, basicamente, vou falando sobre ela. Eu acho que, Alexandre, só fazer uma sugestão. Eu posso compartilhar aqui para você, pode ser? Pode fazer, por favor. Obrigado. E está compartilhando agora? Sim, vocês estão vendo? Ainda não. Acho que precisa Sim, encerrar tudo. vamos a ver, vamos a ver. A gente vê. Muito bem, então eu aqui o que vou procurar é fazer uma apresentação que não vai necessitar de todos os slides passarem, mas vou aproveitar primeiro que tudo para agradecer ao Caio e à EVEX o convite para estarmos presentes neste fórum, neste importante fórum. Todos nós temos a noção clara que seremos poucos para concretizar a transição energética nos moldes em que ela está prevista. É um trabalho de todos e eu começaria aqui este meu slide número 2 da página 2 por dar aqui um pouco a globalidade disto tudo. Ou seja, à hora que estamos a falar, 60% da nossa energia está a ser consumida, na realidade, em cidades. Temos ainda um peso e cada vez mais um peso da urbanidade. Temos a circular no mundo, neste momento, 1,4 mil milhões de veículos. Ou seja, dá quase um por cada 7 habitantes do planeta Terra, não é? Temos 23 milhares, neste caso, de aviões de longo curso ou de médio curso no ar. Temos 104 milhares de navios de médio, grande porte a navegar. E agora é esta parte mais complicada, temos ainda no mundo mais de 700 milhões de habitantes sem acesso à eletricidade. E quando olhamos para aqueles que não têm acesso àquilo que chamamos o clean energy, podemos dizer que seremos bastante mais, quase 3 vezes esse número, ou seja, 2,6 mil milhões de habitantes que não têm acesso à energia renovável, ou seja, ainda continuam a viver daquilo que é a fonte fóssil de energia pura e dura. Depois, aquilo que temos aqui também em detalhe é um pouco aquilo que à partida o mundo tem tido nos últimos anos, que é uma necessidade cada vez maior de eletrificação, ou seja, o mundo cada vez mais procura fontes elétricas de energia, que foi a forma que o mundo arranjou de criar um acesso a fontes renováveis rápidas e mais descarbonizadas. No entanto, e o Brasil é uma forma diferente também de ver a questão, conseguiu aliar esta questão da eletrificação à questão também
do combustível verde, ou seja, no combustível que normalmente utilizamos nos nossos veículos de mobilidade, conseguiu também introduzir o biocombustível, a bioenergia. O mundo, infelizmente, não conseguiu fazer isso com a dimensão e com a rapidez que o Brasil conseguiu fazer. Portanto, a forma que o mundo tem tido de descarbonizar o setor energético tem sido, neste caso concreto, eletrificá-lo cada vez mais. Ou seja, eletrificar a fonte energética e, neste caso, mais do que a fonte energética, eletrificar o acesso à energia através da eletricidade. E, basicamente, aquilo que podemos ver é que, hoje em dia, atualmente, 57% dessa eletricidade, quase 60% dessa eletricidade ainda é de fonte fóssil. As renováveis têm aqui um peso relativamente ainda pequeno, estamos a falar de 30%. Isto a nível global, a nível mundial. E não nos podemos esquecer que o peso do nuclear, da energia nuclear, ainda representa quase que um sexto, um sétimo dessa mesma fonte energética. E este é o panorama que temos aqui atualmente. Quando nós procuramos verificar onde é que queremos estar e analisamos aquilo que são as projeções da Agência Internacional de Energia, mas também das empresas energéticas e das suas projeções para os próximos anos, verificamos que iremos chegar a um cenário carbono zero ou net zero. E esse cenário net zero há de fazer com que a eletricidade passe a ser maioritariamente de fontes renováveis. O objetivo do mundo, na realidade, para um cenário carbono zero, e aquilo que temos aqui neste slide, que temos aqui da ambição na produção global, na produção de eletricidade global, este slide mostra que, feita a média de todas as grandes empresas de produção de energia, bem como da Agência Internacional de Energia, chegamos aqui a um objetivo para um mix carbono net zero de 74% de incorporação de renováveis. Esse é o grande objetivo que temos pela frente. Conter as fósseis em pouco menos de 10% e aceitar que o peso do nuclear se vai manter. Ou seja, que se vai manter em torno dos 15%, como temos atualmente. Atualmente é um pouco menor, mas é previsível que num cenário net zero possa haver aqui esta questão ainda bastante evidente a nível global. Ora bem, estes 74% de fontes renováveis vão ter que ter um grande dinamizador. A bioenergia terá o seu papel, terá o seu ponto-chave, mas aquilo que temos aqui, na realidade, é, sobretudo, a componente solar, a componente eólica e também a componente hídrica. Em termos de grande projeção para o futuro e de grande objetivo para o futuro, claramente a energia solar. As perspectivas destes grandes produtores energéticos ou destas agências de energia é que ela possa, num cenário carbono zero, chegar a quase 40% da matriz energética da eletricidade. Tendo, obviamente, até uma liderança nesta componente, batendo ou sendo inclusivamente maior que a atual componente eólica ou a atual componente hídrica. Isto, uma vez mais, a nível global. E estes são, digamos assim, os grandes desafios que temos aqui pela frente. E depois entramos aqui nos vários setores onde esta mesma componente energética pode ter o seu peso. Quando analisamos a área de transporte, verificamos que há aqui um caminho ainda muito grande a fazer. Mas esse caminho, na realidade, parte de uma componente ainda bastante evidente de energias fósseis. É provavelmente no setor industrial que está um desafio, eu diria, global, mas a maior, digamos que, tarefa está na área de transporte.
É aí que os transportes podem contribuir muito para a descarbonização. É o conseguirmos fazer com que da energia fóssil haja uma redução substancial de fontes energéticas e se consiga transferir uma componente bastante evidente, bastante importante para tudo aquilo que são as áreas das renováveis. Aqui, neste caso concreto, a bioenergia, os biocombustíveis, tudo aquilo que à partida tem a ver com a utilização de etanol ou de combustíveis de origem, muitas vezes, eu diria, biológica, que tem aqui a fazer a sua, eu diria, grande crescimento, a sua grande capacidade de criar novas áreas de atividade. E estas áreas aqui do transporte têm de ser, obviamente, secundadas pela área da indústria. Atualmente, na indústria, eu creio que esse slide não está aí visível convosco, na indústria atualmente, as fontes fósseis representam 82% do consumo energético. Isto é o mix global atual. Esses 82% têm muito a ver com a utilização massiva, obviamente, de petróleo, produtos petrolíferos e produtos relacionados com gás e gás natural, e, obviamente, também a componente do carvão. O carvão é, hoje em dia, utilizado na indústria em cerca de um quinto do processo produtivo. O carvão, indiretamente, obviamente, seja muitas vezes a utilização de eletricidade, tendo por fonte energética o carvão. Ora bem, aqui há um grande trabalho a fazer, visto que na área industrial somente 18% da capacidade de, basicamente, aproveitamento ou de utilização de energia é de fontes renováveis. Esses 18% têm que crescer dramaticamente para que, num cenário de carbono zero, possam ser, basicamente, triplicados. Para que se consiga fazer isto, tem que haver uma forte, digamos assim, aposta naquilo que é a eletricidade renovável, seja ela solar, seja eólica, seja hídrica, seja através da própria biomassa, mas também uma componente cada vez mais importante daquilo que é a componente do hidrogênio. A utilização do hidrogênio como ponte para fazer chegar a descarbonização, ela é cada vez mais fundamental que aconteça. Até, inclusivamente, na componente de associar hidrogênio a outros gases, criar o conceito de gás renovável que se juntam ao conceito de gás natural. Ou seja, a energia, hoje em dia, quando exige um grande poder calorífico, eu diria que o papel do gás natural é fundamental e esse papel do gás natural pode ser complementado com a mistura de hidrogênio até um determinado limite. Há um limite técnico que hoje em dia se refere, poderá andar entre os 15% e os 20% de mistura, mas que permite tornar o gás natural um veículo fundamental daquilo que chamamos já, hoje em dia, gás renovável. Isto é um grande reto, é um objetivo, eu diria, fundamental, e esse objetivo que temos hoje em dia é um dos grandes desafios que, como dizia há pouco, todos seremos poucos para o conseguir alcançar. Eu, por agora, não diria mais nada, ficaria ao dispor para depois, mais tarde, intervir, mas que, à partida, temos aqui um grande desafio todos nós pela frente, e isso é inegável. Muito obrigado. Ok. Obrigado, Alexandre. Obrigado pela apresentação, muito bacana. Vou passar agora para a diretora executiva do Instituto e Mais Transição Energética, a Rosana Santos. Rosana, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Felipe. É, para mim sempre um prazer atender aí ao chamado do Caio e da Maria João, não tem como ser diferente. São duas pessoas que eu considero muito e estar aqui no EVEX e fazer essa discussão e ver agora
essa discussão da indústria verde como parte integrante das discussões do EVEX, eu fico bem feliz, né? E por que eu estou falando isso? Porque, assim, a gente tem uma tendência na academia, na política, na sociedade, de falar sobre transição energética, como se ela fosse um fim em si mesma, né? A transição energética não é um fim em si mesma. A transição energética, ela está ocorrendo para que a gente alcance uma economia verde. Na verdade, o fim das contas é a economia verde. E enquanto a gente fica só discutindo sobre transição energética, a gente fica só discutindo sobre o meio, né? A gente não discute sobre o fim. E o problema é que o fim, para chegar no fim, tem muito mais dinheiro, inovação, política, mudança de pensamento, mudança de rota, do que a gente imagina. Não é só a gente transicionar de A para B que o mundo vai estar preparado para assumir B sem nenhum custo extra, né? Então, eu vejo, inclusive, as discussões sobre o financiamento climático, infelizmente, muito centradas. E agora, na COP, eu estava em Baku, né? Eu, Maria Joana, estava em Baku, né? Assim, ainda discussões muito centradas na transição como um fim em si mesmo e não a transição como um meio, né? E o que eu queria trazer aqui como reflexão sobre as rotas de descarbonização, né, da economia, né, agora já entrando na descarbonização da economia em si, o que eu queria trazer aqui como reflexão para a gente debater um pouco é por que que isso acontece, né? Por que que isso acontece de se fica falando só da transição energética e o resto fica como se fosse sair como causa e efeito, como se fosse sair, sei lá da onde que ia sair, né? Isso. Então, porque tem um foco absurdo, né, no mundo, e é um foco que o Brasil, para o bem e para o mal, eu acho que mais para o mal do que para o bem, acabou fazendo copy and paste, né, da tendência internacional de se falar da descarbonização da economia, focando ou você eletrifica os processos, ou você usa a eletricidade para produzir hidrogênio e usa o hidrogênio como descarbonizante da indústria. Ou seja, a descarbonização da indústria que a gente está discutindo aqui, dentro da tendência mundial, dos países que não têm recursos, é falar de eletrificação ou de hidrogênio. A questão é que uma conta bastante simples, que não é rocket science, mostra que essas duas rotas estão longe de ser suficiente para que a gente chegue em 2050 com uma economia verde net zero. Longe. Ou porque não tem área suficiente, ou porque não tem recurso suficiente, ou simplesmente porque são soluções caras demais. Falando assim, explicitamente sobre a eletrificação, né, todo mundo fala da eletrificação como se a gente pudesse usar simplesmente plugar as demandas no grid existente e usar o nosso grid renovável para produzir os nossos produtos verdes, o que não deixa de ser verdade. Vocês estão me escutando? Apareceu um sinal aqui como unstable para mim. Não, Tá estamos escutando ok? bem. Tá ok. Ah, desculpa, se acontecer alguma coisa, anda muito ruim a internet aqui em casa, tá? Se acontecer alguma coisa, me faz um A gente sinal. avisa. Pode Então, deixar. a gente age como se a gente fosse simplesmente mudar a frota dos veículos do Brasil inteiramente para veículos elétricos e deu, entendeu? E o único investimento que a gente teria que fazer é em colocar os carregadores espalhados pelo Brasil. Bom, primeiro, isso já custa uma fortuna. Segundo, que não, a gente tem que aumentar a geração por trás disso e principalmente a gente tem que fazer um reforço de rede. Eu não estou dizendo para não usar, eu só estou colocando isso como um ponto de reflexão, tá? Que o nosso planejamento da nossa rota brasileira de descarbonização tem que levar em consideração quais são as nossas vocações, né? Porque não vai ter o suficiente de eletricidade, de grid e de geração, e também não vai ter, muito mais longe do que isso, o suficiente de hidrogênio para descarbonizar toda a indústria que não pudesse ser com eletrificação, ser com hidrogênio.
Fazendo uma conta bem de padeiro aqui, tá? Né? Mas padeiro faz conta direito, né? Mas uma conta mais ou menos, né? Você tem um estudo que a gente fez, e eu estou dizendo mais ou menos porque o estudo ele tem algumas premissas que ainda estão muito incertas, tá? Mas um estudo que a gente fez é que no Nordeste brasileiro a gente consegue produzir, sim, o hidrogênio mais barato do Brasil, tá? O hidrogênio por eletrólise mais barato do Brasil. Ele vai sair entre 3,5 e US$ 4, tá? Ora, o que a comunidade europeia está dizendo? Que o hidrogênio precisa chegar em Roterdã a menos de US$ 1 para poder ser viável e poder descarbonizar a indústria deles. Se precisa chegar lá em Roterdã a menos de US$ 1, e aqui a gente consegue produzir hidrogênio mais barato, mas ele ainda vai estar entre 3,5 e 4, ou entre 3 e 4, tá? Para abrir um pouco o leque, isso significa que tem que sair dos nossos portos aqui do Nordeste brasileiro a algo abaixo de US$ 1, porque precisa pagar pelo transporte para chegar lá, pela transformação, pelo transporte. Então, fazendo uma conta bem rasa, a gente vai estar, como sociedade brasileira, se a gente se focar só na exportação, não estou dizendo para não se focar na exportação, mas se a gente se focar só na exportação, sem valor agregado, a sociedade brasileira estaria subsidiando essa molécula de hidrogênio de 2 para 1. Certo? A gente subsidia US$ 2 para chegar lá a US$ 1, ou US$ 2,5 para chegar lá a US$ 1. De novo, para a gente não fazer isso? Não, a gente não pode ficar de fora dessa discussão. E aí eu vou puxar um pouco o que a Maria João está falando. Primeiro, a gente, para ir para essa rota do hidrogênio, a gente tem que adensar as cadeias industriais, tanto para ex-ante como tanto a jusante quanto a montante da molécula de hidrogênio, ou seja, para fabricar a molécula e depois para usar a molécula, a gente tem que adensar as nossas cadeias industriais em torno dos polos produtores de hidrogênio, e aí inundar o mercado internacional, ou começar a inundar o mercado internacional com produtos industrializados brasileiros de baixas emissões, e aí sim, com valor agregado alto para a nossa sociedade. Depois, ao final da minha fala, eu dou exemplo do que eu estou falando, tá? Assim, se eu estou dizendo, ou estou vendo que não vai ser o suficiente tudo isso, quais outras rotas o Brasil tem para oferecer para a descarbonização da indústria? São todas as rotas baseadas em carbono biogênico, que não são poucas, tá? Então, por exemplo, vou dar o exemplo da siderurgia. Na siderurgia, a gente tem uma rota que é tradicional, copy and paste internacional, que é a gente transformar os nossos alto-fornos em fornos elétricos e usar no lugar do carvão mineral como agente redutor, né, na reação química de redução do minério, usar o hidrogênio. Essa sim é uma rota bacana. Só que se a gente, em vez do hidrogênio, usar o biometano, a gente chega mais ou menos no mesmo lugar, inclusive com uma vantagem no meio do caminho. Para pequenas e médias empresas, essa tecnologia de transformar tudo em forno elétrico talvez não seja alcançável do ponto de vista do custo dessa transformação, porque mudar um chão de fábrica custa muito dinheiro. Então, para as pequenas e médias empresas, nós, do Sul Global, nós temos que pensar em outras alternativas. E aí vem, por exemplo, o carvão vegetal sustentável, tá? De silvicultura sustentável. Por que eu estou frisando sustentável? Porque aqui a gente precisa, em qualquer política pública que for viabilizar essa rota do carvão vegetal, tem que cuidar de não haver desmatamento de cerrado, não haver desmatamento de caatinga, do carvão que for ser usado, tá? Devidamente enquadrado nos procedimentos de sustentabilidade, mas são rotas que não precisa de uma transformação radical de um chão de fábrica e pode preservar os empregos e o valor agregado das nossas pequenas e médias empresas, que não vão nunca conseguir acessar essa tecnologia de ultraponta que a gente vê sendo discutida na Europa. Eu acabei de voltar de uma semana rodando algumas e falando com muita gente na Alemanha, e a minha percepção
é que não há plano B para o hidrogênio. E se a gente não conseguir fornecer a quantidade de hidrogênio que a Europa vai precisar, por exemplo, ou o mundo vai precisar para descarbonizar a sua indústria, eles não têm outros planos, eles não têm outras possibilidades. Talvez Portugal, Espanha, né, que eu tenho com os colegas portugueses, que é uma outra realidade. Eu estou falando daquela realidade ali mais pro norte da Europa, tá? E aí eu coloco que se a gente não deixar se prender nesse diálogo esquizofrênico, ou você eletrifica, ou você usa hidrogênio, deixando de lado rotas intermediárias e rotas que são tipicamente brasileiras baseadas em carbono biogênico, a gente pode estar indo para o mesmo caminho daqueles que apostam a 100% no hidrogênio. Maria João falou um pouco isso na fala dela, mas eu só estou reforçando. E para as cadeias que a gente já estudou até agora no Instituto EMAIS, nós estudamos 5 cadeias: aço, alumínio, vidro, cimento e 4 produtos da indústria química. O Brasil tem condições e tem recursos para que a descarbonização dessas cadeias não dependa só do hidrogênio. Alguma coisa sim, mas não tudo. E a gente tem soluções alternativas para cada uma dessas cadeias que são tipicamente brasileiras e que podem levar ao produto final estar até próximo do preço do produto original cinza. Então, próximo, não igual, tá? Próximo. O que nos coloca uma vantagem competitiva gigantesca para enfrentar certificações de produtos que a gente está vendo aí fora e que vão começar a ser exigidas de novo. A gente usar o mercado internacional para alavancagem do valor dos nossos recursos. Aí, chegando um pouco, Felipe, em alguns valores que eu estou falando, eu vou dar um exemplo na cadeia, por exemplo, da cadeia do aço, tá? A gente hoje exporta o nosso minério de ferro, né, a mais ou menos US$ 100 a tonelada. Isso varia um pouquinho, mas é um plus ou moins, entendeu? A US$ 100, porque o nosso minério é um minério de qualidade super alta. É um minério de mais de 60% de pureza, que é o que realmente precisa para fazer a descarbonização da siderurgia super eficiente. Mas se a gente se posicionasse mais para frente nessa cadeia de fornecimento internacional e passasse a fornecer um ponto intermediário da cadeia que chama ferro verde, que nada mais é do que o minério de ferro, onde você separou o oxigênio do ferro e você está vendendo o ferro. E se esse ferro, a forma como a gente chegou nesse ferro, não usou nada de fóssil para chegar até ali, você tem o que a gente chama de ferro verde. Só isso a gente poderia vender, em vez de US$ 100, a gente venderia a talvez US$ 800, US$ 900 a tonelada, porque é verde. Ou no ponto comum da cadeia, como está hoje, a 600 mais ou menos dólares a tonelada, de 500 a US$ 600 a tonelada. É desse tipo de valor agregado que eu estou falando. O Brasil perdeu várias janelas de se posicionar competitivamente na sua indústria ao longo dos últimos 30 anos. A gente desindustrializou o país. Nós perdemos de 95 até hoje. A gente estava em 95 na posição 20 em termos de complexidade da nossa economia, e isso reflete a complexidade dos produtos que a gente produz, exporta e importa, para a posição quase 80, quase, e abaixo da gente está tipo a Venezuela. Né? Então, a gente está indo para um caminho de descomplexização da nossa economia. E uma economia com produtos de baixa complexidade, ou de complexidade não tão comparável quanto produtos mais complexos, ela é uma economia que gera menos renda média. Isso é um estudo de Harvard, tem comprovação disso. Então, o que eu estou colocando aqui é que a urgência climática nos coloca provavelmente uma oportunidade de alavanca de desenvolvimento, uma oportunidade, uma centelha para a gente reverter a nossa falta de competitividade, esse processo de desindustrialização que aconteceu, e usar os nossos recursos, tanto naturais quanto humanos, quanto o fato de que a gente está num continente pacífico, que nós não estamos em guerra com ninguém, que a gente tem um sistema financeiro bastante sólido, que consegue absorver investimentos, usar esse momento que a gente está agora, com a urgência climática e essa necessidade do mundo descarbonizar, para
dar um start na nossa neoindustrialização de forma verde, ocupar um lugar maior no mercado internacional em termos de posicionamento das nossas cadeias de valores descarbonizadas lá fora e, de quebra, ajudar a começar a providenciar um plano B para o caso da gente não conseguir seguir com o plano A, que todo mundo está indo, mas que já faz muito tempo que a gente está discutindo e que a coisa não tem chegado aonde tem que chegar, na velocidade que tem que chegar. Ou seja, a gente pode estar contribuindo para a velocidade da descarbonização global se a gente soubesse posicionar nesse mundo, nessa geopolítica. Vamos conseguir tudo? Não, não vamos. Vamos conseguir um pouco? É só a gente decidir. A gente tem que orientar as nossas políticas públicas, a nossa energia nesse caminho. É possível conseguir, sim. Discussões já estão sendo feitas com a Coreia do Sul, nesse sentido, não pelo Brasil, mas a Coreia do Sul já está chegando nessa conclusão, o Japão também está chegando nessa conclusão, que ele vai ter que, provavelmente, importar de países como o nosso, pelo menos os produtos mais energointensivos. E tudo isso que eu estou falando está englobado numa coisa que o EMAI chamou de Consenso de Belém, há um ano e meio atrás, mais ou menos, que seria um documento, um acordo climático mexendo nas cadeias industriais globais para ser firmado ou colocado como intenção na COP de Belém, ou, mais recentemente, o que é um subconjunto disso que eu falei, é o conceito de power shoring que vem sendo discutido com mais intensidade. Felipe, como minha fala assim, inicial, primeiras reflexões, era isso que eu queria dizer. Legal, obrigado, Rosana. Importantes reflexões aí que você trouxe para o debate. Vou passar agora para a Karine Fragoso, que é gerente-geral de Óleo, Gás, Energias e Naval da Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Obrigado também por estar aqui com a gente. Bom dia, Karine. Bom dia, Felipe. Meu som tá bom aí para vocês? Perfeito. Ótimo, maravilha. Então, primeiro, né, como de praxe, agradecer ao convite do Caio, né, poder participar aqui desse modelo que eu ainda não tinha participado, que originou, na verdade, os eventos da EVEX, né, um modelo online, e dizer da satisfação de estar aqui. Acho que é um bom fechamento de ano aí, né, para o que a gente produziu ao longo de 2024, do que a gente enxerga aí para o próximo ano e o próximo período também, né. Da mesma forma, um prazer estar aqui com você moderando, né? Eu tive a moderação do Rodrigo lá no Rio Grande do Norte, foi bem bacana também. Enfim, eu posso concordar com quase tudo que a Rosana trouxe para a gente, né? Nós estivemos também, acho que no mesmo painel lá no Rio Grande do Norte, né? Então, assim, acredito muito que todas essas preocupações, né, que a Rosana trouxe para a gente são preocupações muito reais e algo que incomoda, de fato, a gente aqui que trabalha e estuda, né, não só a indústria, mas principalmente, né, a indústria da energia como um todo. E aí, obviamente, que eu estou colocando os fósseis e não fósseis, os renováveis e não renováveis. A gente começou aqui a trabalhar olhando principalmente as questões relacionadas ao racionamento que a gente viveu lá em 2001, e depois a gente migrou com um olhar mais forte para óleo e gás. E eu sempre coloquei, e agora eu estava aqui pesquisando para saber a data correta, e fui ler o histórico, porque quando eu cheguei na federação, a gente já tinha um programa que eu sempre gostei muito, chamado Produção Mais Limpa, né? E esse programa, Produção Mais Limpa, ele nasce na Rio 92, né? Quando a gente tem, né, toda aquela discussão sobre como é que a gente vai trabalhar, né, para melhorar a nossa condição de proteção ao meio ambiente, né, olhando para todos os insumos que entravam na indústria, sejam eles, né, matérias-primas, sejam eles também energia, né? E ali começa também um processo de olhar pela eficiência energética, por isso esse programa foi muito importante para a gente aqui no Brasil, quando a gente viveu o período do racionamento em 2001, 2002, né? Por quê? Porque eu acredito que a questão central de tudo isso continua sendo educação, né? Então, enquanto a gente não muda o comportamento, enquanto a gente não entende melhor quais são as nossas oportunidades, né, de melhorar a nossa indústria em
geração, ou ser mais eficiente, né, ter uma produção mais eficiente em carbono, menos a gente colabora com os objetivos globais, né? E aí, quando a gente está falando de descarbonização, né, processo produtivo, eu separei 5 grandes tópicos para a gente falar, né, que já foram falados e que eu vou só reforçar aqui, que são questões que a gente está olhando, que a gente acompanha sempre. Primeiro, está relacionado ao volume de investimento necessário para a gente alcançar esses objetivos, né? E aí a gente vai cair naquele lugar comum, né, que a gente sabe que muito desses investimentos, né, serão realizados pelas nossas grandes operadoras ou pela grande operadora de petróleo no Brasil, que é a Petrobras. Recentemente, aqui na Firjan, ela divulgou seu plano de negócios, anunciando 111 bilhões de dólares em investimentos para o quinquênio, e desse valor, algo em torno de 15%, né, em torno de 16 bilhões de dólares, ela pretende investir em desenvolvimento de tecnologias para geração de energias de baixo carbono. E aí a gente está falando, né, por exemplo, né, que ela voltou a olhar para as questões relacionadas a etanol, colocou ali no mapa dela também biometano, vai estar olhando as questões de armazenamento com CCS ou CCUS, né, mas CCS, na verdade, as questões relacionadas, né, aos temas e as tecnologias para hidrogênio, para investimentos e pesquisa, né, movimento de eólica offshore. Então, há necessidade de num valor, né, em investimento. Isso vai ser ancorado, sim, por muitas empresas de óleo, e no caso do Brasil, tem um destaque aí a Petrobras. O segundo ponto, que também já citei, mas que é muito relevante, que é o desenvolvimento de tecnologias. E aí o desenvolvimento de tecnologias diretas, né, que serão utilizadas para a produção dessas energias, mas também tecnologias que vão suportar a migração da indústria para uma indústria mais verde, né? Então, todo o desenvolvimento que vai trazer para a nossa indústria uma eficiência maior no consumo de energia, uma eficiência maior na produção final do seu produto, seja no uso da matéria-prima, seja no uso do consumo de energia. E aí, também a Petrobras, né, só para PDI e para novas tecnologias, está separando aí algo em torno de 30% dos seus investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, também para desenvolvimento de tecnologias associadas às energias mais limpas. Um terceiro ponto também que se destaca aqui no processo de descarbonização é a necessidade, né, de um redesenho de mercado, ou seja, são novos atores que vão chegar, aqueles antigos, né, que se reposicionam como as operadoras de petróleo, mas novos atores que chegam para construir a possibilidade ou viabilizar, né, a geração dessa energia que esteja disponível principalmente nos grandes centros de consumo, né? A Rosana passou também pela questão, a gente está acompanhando isso, né? A superprodução de energia renovável no Nordeste, mas sem uma linha de transmissão, essa energia acaba não chegando onde a demanda por essa energia está colocada. Então, há necessidade de fortalecimento de rede, né, de rede de transmissão. Foi isso que a gente viveu lá atrás no racionamento, falta de transmissão, porque a produção da energia não estava próxima à demanda. Então, esse redesenho de mercado, né, desses novos atores e também da configuração das infraestruturas, né, disponíveis no Brasil, né? Uma coisa que eu sempre coloco, já foi colocada aqui também, nós temos um país enorme, né? Eu digo que a gente tem muito Brasil para construir, então a gente vai demandar muita energia para construir, né, todos esses Brasis. A gente tem um baixo consumo energético, né, per capita, a gente tem uma baixa geração também de carbono, por conta de sermos um país ainda não em pleno desenvolvimento, e aí, portanto, pretendemos consumir mais energia para a construção desse país. Para isso, a gente precisa também, do que também já foi citado aqui muito pela Maria João, da construção regulatória. Então, a gente tem também, quando a gente olha
para o gás, por exemplo, um marco regulatório que ainda é muito recente, que, né, traz muitos desafios ainda, vem trazendo aí algumas alegrias, né, construindo aí um mercado um pouco mais maduro, inserindo novos consumidores no mercado livre, criando e construindo demanda para esse gás, mas ainda é muito a ser construído, né? Além do gás, a gente já tem também uma lei, né, para o hidrogênio, temos o combustível do futuro, que trata aí de vários combustíveis, várias oportunidades para o Brasil. Nós estamos ansiosos, acho que o Felipe está acompanhando aí direto, o resultado aí da votação do PL das eólicas offshore, né, que Acabaram de trazem para... aprovar. Acabou de aprovar? Acabaram de Olha, viu? aprovar na comissão Na comissão, na não foi para comissão. plenário. Não foi para o É, plenário ainda, aprovaram na comissão. é. Exato. Então, assim, que é muito importante, mas que traz também outros desafios colocados, né? A gente tem lá os nossos jabutis, né? Que foram colocados em diversos outros projetos de lei, a gente conseguiu ir retirando e ele vai sempre voltando e está aí colocado, né? Então, é um desafio também muito grande para a gente. E aí, cada regulação dessa, né, abre novas ondas, que são as ondas das regulamentações. E aí a gente entra no último ponto, que é o ponto da mudança de comportamento, né, que a gente precisa para, de fato, ter um processo de descarbonização, e o ponto também da gente, que foi citado aqui também pela professora Tereza, né, e que está lá na base da Rio 92, na base da produção mais limpa, que é a questão do consumo de insumos, né? E também da regulação com o olhar do ciclo de vida útil desse produto, né? Então, algo que a gente também sempre colocou, a gente poder enxergar, né, desde a entrada até a saída, né? E aí a gente poder também fazer a contabilidade desse consumo de energia e da geração de carbono, né, ao longo do ciclo de vida como um todo. E aí, na mudança de comportamento, a gente atrela também a possibilidade, né, vamos falar só de inteligência artificial, por exemplo, né, fora todas as outras possibilidades de automação que trazem aí para uma produção industrial também mais eficiência, né? Então, todos esses processos, né, vão trazendo mais eficiência. Por exemplo, os processos de descomissionamento no ambiente de petróleo, né? Você troca uma infraestrutura de 30 anos atrás, que tem uma eficiência muito menor do que a gente tem hoje oportunidade de colocar, e, portanto, você agrega também mais valor ao produto final. Desenvolvimento de novos materiais, também a utilização de novos materiais sendo utilizados, trazendo mais eficiência e reduzindo também a geração ou a produção aí, de CO2, né? Algumas indústrias também, né, que mudam o seu consumo energético, mas além da mudança do consumo energético, a gente poder também agregar mais valor a alguns energéticos, como insumo, como, por exemplo, o próprio gás natural, quando a gente está falando e olhando para a petroquímica e para os fertilizantes, que é outro ambiente também que a Petrobras volta a investir. Então, a gente tem, de novo, mais oportunidade. A gente também, nas questões, no consumo, né, petroquímico brasileiro, a gente tem um baixo nível de consumo de produto interno, ou seja, a gente agrega pouco valor ao nosso produto hoje, né, fazendo com que a gente perca aí em divisa e perca também porque a gente está fazendo também transporte, né, de ida e de volta, que consome mais carbono também. Oportunidades, como a Rosana colocou também, da indústria verde, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, para o nosso óleo, assim como o nosso aço, a gente tem um óleo que é mais valorizado no mercado, né? Ele tem menos enxofre, ele tem uma API que é mais valorizado no mercado, e também a gente vem demonstrando que com investimento e com tecnologia a gente consegue também reduzir a pegada de carbono desse óleo produzido. Portanto, a gente continua. Um outro ponto também que a gente estudou no ciclo de vida, né,
dos produtos e também da produção de óleo, né? A gente foi estudar o quanto que um percentual de conteúdo local na produção de óleo agrega de redução de carbono. Por quê? Porque o nosso país, com uma matriz elétrica, né, e uma matriz energética mais limpa, agrega valor e vantagem competitiva na nossa indústria frente a outras indústrias que estão gerando mais carbono em média que a nossa. Então, é um outro valor agregado da nossa indústria quando ela participa também do encadeamento produtivo que vai gerar aquela energia ao final. E aí, claro, que a gente também observa a grande oportunidade que o Brasil tem, né, nesse momento, como a Rosana colocou, fazendo o dever de casa correto, né, de aproveitar a oportunidade de construção dessas novas indústrias no Brasil, com a participação da indústria fabricante de máquinas, né, contribuindo aí com o fornecimento de partes e peças. Então, a gente entende que o processo de decarbonização da indústria é uma jornada de médio e longo prazo, né? Não é de curto prazo. Para isso, a gente precisa, sim, de bastante planejamento, de vontade de fazer, e aí reforçando, de investimento, de tecnologia disponível, né? De agentes econômicos disponíveis e de uma construção regulatória que seja viável, que dê condições para que esses investimentos aconteçam. E aí, por último, né, e não menos importante, como coração de tudo, é a mudança de comportamento, né? Você acreditar que, de fato, você precisa mudar comportamento, e aí não só da indústria, né, mas também e principalmente da população como um todo, né? A gente sabe que qualquer variação de preço, né, na energia pode causar uma insatisfação social e uma insatisfação, problemas econômicos bastante graves, né? Então, é fundamental que se invista também em educação, para que se tenha uma boa percepção de qual o caminho que a gente está traçando e para onde a gente quer chegar. Acho que de início seria isso. Legal, obrigado, Karine. Eu vou abrir aqui a nossa segunda parte do nosso painel, onde a gente vai fazer um debate. Mas antes, só para a gente alinhar aqui a informação com todos, a Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado aprovou agora pela manhã, agora há pouco, o texto do marco regulatório das eólicas offshore, que junto das eólicas vem várias outras coisas, mas o texto foi aprovado agora há pouco na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado e precisa ir para o plenário para depois ir para a sanção, mas venceu aí uma etapa a mais dentro da tramitação no Legislativo. Eu vou abrir aqui a nossa sessão de perguntas. A gente já tem uma mão aqui levantada para fazer perguntas também, mas eu vou me valer do direito de moderador para fazer a primeira pergunta. Alexandre, eu queria te perguntar sobre como que você está enxergando os desafios para o gás. E eu vi ali na sua apresentação a importância que o gás tem nessa estratégia de médio e longo prazo. Como é que você está vendo o desafio agora para o GNL com o governo Trump chegando aí nos próximos meses? Trump que prometeu derrubar a moratória de Biden para as exportações de GNL, a Europa, que é hoje o principal destino, junto com o Brasil, para o GNL americano. Como é que você vê esse movimento e como que pode ser esse impacto dentro desse processo para o gás aí na Europa? Eu, aqui na nossa apresentação, há pouco no slide número 9, tínhamos ali uma pequena resenha daquilo que foi os últimos 10 anos e já mais recentemente a evolução da área de gás natural no mundo. O gás natural ele é fundamental para a transição energética. Ou seja, se nós quisermos que o hidrogênio ganhe escala, ele tem que ganhar escala também, eu digo também, na mistura com o gás natural. Ou seja,
tem que se conseguir associar os gases renováveis, o chamado gás de efeito não, ou de origem não mineral, com basicamente o gás de origem biológica. E ele tem que ser basicamente dimensionado também dessa maneira. O biometano, por exemplo, necessita do gás natural para poder ganhar escala e poder, inclusivamente, ser uma solução de mistura mais direta, inclusivamente. Ora bem, tudo isto faz com que, para a Europa e para o mundo, seja eu diria, uma função extremamente importante manter a atividade GNL a um bom ritmo. No caso europeu, naquele gráfico que vimos ali há pouco, víamos que, em termos estruturais, o gás natural na Europa, nos últimos 10 anos, tem vindo a perder espaço. Ou seja, tem anualmente reduzido cerca de 2% ao ano o consumo de gás natural na Europa. Isto num ciclo de 10 anos, num espaço, digamos assim, conjuntural de 2013, 2023. Agora 2024 ainda não está fechado, mas 2013, 2023, estes 10 anos que passaram, representaram para a Europa uma redução média anual de 2% no consumo de gás natural. Ora bem, isto tem duas vertentes, tem a componente verde, poderá significar também que a energia renovável está a ganhar o seu espaço, mas também pode significar que o principal veículo dos gases renováveis, seja biometano, seja hidrogênio, está a diminuir o seu peso. Ora bem, isto tem muito a ver também com o facto da Europa ter reduzido muito o gás natural gaseificado, o gás natural que circula por oleodutos, neste caso por gasodutos, com a redução da dependência ao mercado russo. A Europa fez esse trabalho, sobretudo muito evidente nos últimos anos, ou seja, se olharmos naquele gráfico que estava na página 9, àquilo que eu chamei o crescimento conjuntural, ou seja, o crescimento de curto prazo, 22, 23, verificamos que a queda de consumo de gás natural na Europa foi bastante evidente. E isso também teve a ver com a redução que a Europa teve de fazer do gás natural gaseificado, ou seja, o gás natural que recebíamos dos gasodutos que tinham origem essencialmente na Rússia. E, na realidade, o mercado americano foi a grande, eu diria, alternativa. Passou-se de gás natural gaseificado para gás natural liquefeito. Criaram-se na Europa, nos últimos anos, uma série de locais de, basicamente, regaseificação, ou seja, o passar do estado líquido para o estado gasoso, e a Europa teve aqui o seu percurso de, eu diria, redução da dependência do petróleo, do gás natural russo, para ser agora bastante dependente do gás natural americano. Ora bem, a questão agora do Trump e da ascensão desta nova vertente vai ter também os seus impactos. Certamente que as restrições à entrada de produtos importados dos Estados Unidos que se avizinham, a administração Trump começa a preparar neste momento taxas aduaneiras para produtos provenientes da China ou provenientes da Europa. O Brasil e a América do Sul ainda não estão nessa agenda, mas eu diria que há uma grande probabilidade de vir a acontecer também, é evidente. Ora bem, qualquer incremento de taxas do mercado europeu para o mercado americano vai, obviamente, fazer com que a Europa tenha também aqui uma política idêntica. Ou seja, se estamos nas exportações para o mercado americano a ser penalizados em termos de impostos, é natural que as importações que estamos a fazer do Estado americano, dos Estados Unidos, possam também ter uma resposta da Europa a esse nível. O que pode fazer com que, para a Europa, se reduzam as quantidades de GNL que estão a ser, neste momento, importadas com origem dos Estados Unidos.
E isso poderá fazer com que, para o mercado, eu diria, americano, para o mercado sul-americano, possa haver maior disponibilidade de gás natural americano. E maior disponibilidade de gás natural americano pode também reduzir o seu valor. Há pouco também a colega que fez a primeira intervenção referia que o grande objetivo hoje em dia do hidrogênio é consegui-lo pôr a uma fasquia de $1 o quilo. E isso já seria uma fasquia, eu diria, hoje em dia inalcançável. Estamos a falar, como foi dito também, muito bem, que o gás natural hoje em dia compete com o hidrogênio numa relação completamente diferente em termos de preço. O hidrogênio na Europa transaciona-se entre $4 a $5 o quilo, enquanto que, neste caso de produção brasileira de muito baixo custo e muita otimização, se consegue ter níveis de $2, $3. Ora bem, esses $2, $3 ou esses $4, $5 que temos atualmente no gás natural, no hidrogênio, no hidrogênio, competem com um gás natural que é inferior a 50 cêntimos de dólar. Ou seja, competem numa relação totalmente diferente. Ainda agora verificámos qual foi a fatura que a Europa pagou aos Estados Unidos e verificamos que, de facto, para uma importação na Europa em 2023, estou-lhe a dar números de 2023, a Europa importou sensivelmente dos Estados Unidos qualquer coisa como 56 BCM. A fatura desses 56 BCM, segundo a Reuters, e os dados também estão públicos, e também estão aqui na apresentação, foi qualquer coisa como $20 bilhões. O que faz com que facilmente verifiquemos que estamos a falar de valores abaixo de $0,5 por quilo. Ou neste caso, há uma competitividade acelerada do hidrogênio, ou, obviamente, as empresas vão ter aqui alguma dificuldade de conseguirem ter, eu diria, uma economia que funcione de uma forma linear. Esta questão agora da administração americana, poder eventualmente criar barreiras, há de fazer com que haja uma dinâmica de preço, que é aquela que me parece que vai acontecer. Ou seja, para a Europa é suscetível de aumentar o preço, provavelmente para a América do Sul e para a América Central, provavelmente poderá significar uma baixa. No entanto, aquilo que me preocupa mais hoje em dia é o possível desenfoque naquilo que era a política de apoio às energias renováveis. E aí, nos Estados Unidos, refiro-me aos Estados Unidos, e aí sim poderemos ter aqui eu diria, uma agenda em contraciclo com a agenda que todo o mundo neste momento tem e que é de maior penetração de energias renováveis. Sobretudo na componente eólica, mas também na componente solar. E a componente solar, recordo, está a ter uma dinâmica de custos extremamente interessante, que é muitas vezes potenciada pelo aumento da procura global. Ora bem, se houver da parte dos Estados Unidos uma redução substancial ao incentivo à procura de energias renováveis, sobretudo de origem solar, é natural que haja aqui também um impacto. Portanto, são tempos desafiantes. Eu diria que cabe provavelmente a um conjunto de players, e neste caso concreto, perdão, o Mercosul fez agora, ou o Mercosul, no caso da designação em português, fez agora um acordo com a União Europeia, finalmente, é um acordo que já estava a ser negociado há muitos anos, tem várias perspectivas, umas mais ambientais, outras mais de importação, exportação, mas é certamente um importante acordo que, ao ser assinado neste momento, também dá um sinal à administração Trump de que a Europa, e neste caso o Mercosul, podem criar dinâmicas também muito interessantes para estes dois, eu diria, blocos económicos.
e que podem, neste caso concreto, ser uma boa resposta para um maior isolamento da economia americana, que é de esperar que aconteça. Legal, obrigado, Alexandre. Lembrando ao pessoal que está assistindo, quem quiser fazer uma pergunta, é, a gente está disponível para a gente trazer a pergunta aqui para o debate. É, Rosana, eu queria fazer levantar uma questão, pegando um gancho numa parte do que o Alexandre falou. Ele tocou na questão da necessidade do gás para induzir novos gases, vamos dizer. Ele citou o caso, por exemplo, do biometano. Poderia o gás ajudar a tornar o biometano algo escalável. Você, na sua primeira fala, tocou no ponto da necessidade das políticas públicas, e a gente teve agora uma discussão muito forte sobre isso, junto com o projeto Combustível do Futuro. Aqui no Brasil, a gente acabou se introduzindo um capítulo de biometano nisso. Como é que a gente, na sua visão, na visão do EMAIS, a gente consegue induzir essa política e fazer com que a sociedade abrace essa política? Eu sempre trago para essas discussões a questão do etanol, né? A gente é a maior frota de carro flex do mundo e, no entanto, a gente não é o maior consumidor do mundo de etanol, né? Então, como é que a gente faz para a gente induzir as políticas e fazer com que a sociedade abrace essa política também? Oi, voltei, voltei, Voltou, voltou. voltei. É muito bacana essa sua pergunta. Primeiro, com relação ao gás natural, né? Eu, escutando inclusive o Alexandre falar e também por um pouco conviver com colegas na Europa, não tem jeito. Para a Europa, o gás natural é um combustível de transição, e preocupante, porque com certeza esse gás natural que está sendo comprado dos Estados Unidos deve ser mais caro do que o gás natural comprado da Rússia. Então, na verdade, a Europa está subsidiando um bocado da economia americana também com esse gás natural. Então, assim, ele é um combustível de transição, mas é um combustível de transição que virou uma coisa bem complicada e cara, né, para a Europa, mas não tem muito jeito. Para nós, o gás natural, o que das nossas análises, e mesmo da nossa teoria da mudança, né, que a gente fala, né, para nós, o nosso gás natural, assim, a gente tem um bocado de contrato assinado, a gente tem a exploração de gás, nós temos gasodutos, assim, não faz sentido a gente falar, não vou mais usar gás natural amanhã. Isso não é isso. A sociedade brasileira já investiu um bocado em infraestruturas existentes de produção e transmissão e distribuição do gás, e a gente tem que usar essas infraestruturas até o máximo da vida útil delas, né, tanto na produção. O que a gente não defende é um novo ciclo de investimento em gás natural, porque a gente acredita piamente que o Brasil vai acabar com duas coisas. Primeiro, com um monte que a gente chama de stranded assets na nossa mão, porque se as curvas de net zero para 2050 do mundo estiverem corretas, a gente não vai ter para quem. Quando a gente for tentar vender e esses ativos novos entrarem em produção, o mundo já vai estar dando o declínio do consumo de combustíveis fósseis. Mesmo que o nosso petróleo seja o mais limpo do mundo, isso não corresponde a 2 a 3% da cadeia inteira do uso dessa molécula do petróleo. Então, novos ciclos de investimento, eu acho que a gente tem que olhar com um pouco de cuidado no gás natural. Agora, a outra coisa que a gente estaria matando, provavelmente, é a nossa própria galinha dos ovos de ouro, que é justamente a gente manter o nosso mix energético o mais renovável possível, né, e não sujar o nosso mix energético, não ir daqui para baixo, tem que ir daqui para cima, se é que é possível, porque esse é o nosso maior ativo para ganhar esse mercado internacional de produtos industriais verdes. Se a gente parte
para uma exploração desmedida de gás, principalmente ancorada em termoelétrica e ancorada em mercado doméstico, nós vamos estar sujando a nossa matriz. E essa questão, ela tira a nossa vantagem econômica. Eu já vi diversos números, inclusive com relação ao PL das offshores que está rodando aí, por baixo aumentar em 25%, por baixo, 25% as emissões da nossa matriz elétrica, e isso simplesmente nos coloca meio que no meião do mundo aí, sabe, assim, a gente não precisa estar nesse meião, a gente já conquistou outras coisas. Com relação à política do biometano, misturando no gás natural, que é um pouco a nossa filosofia, né? A gente mistura o álcool na gasolina, o diesel, biodiesel no diesel, a gente tem um pouco essa cultura, né, do misturo. A única coisa que me preocupa nessa mistura, né, é que, no fim das contas, o gás natural fique ainda mais caro para o consumidor final e que ele não seja o cara que vai estar se beneficiando do crédito, crédito de carbono, desse biometano, que ajudaria a pagar as contas. Então, se a gente quer que essas soluções brasileiras de descarbonização, tipo biometano, carvão vegetal, os biocombustíveis, o biosaf, né? Se a gente quer que essas soluções virem mainstream, a gente não pode pensar estruturalmente em subsidiar substancialmente tudo isso. A gente tem que conseguir inserir, porque nós não temos o mesmo espaço fiscal dos Estados Unidos para fazer um IRA, né? Então, tudo que a gente for pensar e dá para fazer, tem que ser muito calculado quanto de subsídio, qual tipo de incentivo que realmente é o mais eficiente e com uma data para terminar e que essa data seja respeitada, porque o que a gente tem muito aqui no Brasil é como a Maria João colocou, que o pessoal se pendura no subsídio e ele vira subsídio ad eterno, né? Então isso daí também não é bacana. Então, ao se valer do biometano, do biocombustível, do biodiesel, a gente só precisa tomar as precauções para que o produto nosso não fique mais caro sem ter quem pague esse montante extra. Tá? Então é um pouco isso, assim, eu fui um pouco para tudo quanto é lugar, mas sobre o gás natural, é essa a nossa posição. Assim, o pior é ver o Brasil matar sua galinha dos ovos de ouro. E com relação à introdução de biometano, mistura, tal, essa discussão toda, ela é muito importante, mas a gente não tem o mesmo espaço fiscal para subsidiar que os outros, portanto, a gente tem que ser mais inteligente. Legal, obrigado, Rosana. Karine, eu vou passar para você Só uma uma. coisa para Diga. acrescentar no momento que completando, eu botei no chat, o Alexandre comentou sobre o acordo, né, que foi assinado, Mercosul, União Europeia, o que eu acho que é um instrumento, mas a gente não pode esquecer, como o Brasil, do BRICS, né? O BRICS também é um instrumento extracorpóreo à influência dos Estados Unidos. Então, nós temos dois mecanismos bastante importantes rodando aí, que são um pouco uma visão um pouco diferente, e mais uma vez, duas oportunidades enormes para a nossa indústria. BRICS, que esse ano, vale o registro, 2025, né? Eu já em 2025, vai ser aqui no Brasil, né? A gente vai ter reuniões aqui. É, Karine, queria trazer para você o Nova Indústria Brasil. Como é que vocês estão enxergando esse movimento do governo federal, essa movimentação como o vice-presidente Alckmin gosta de falar, uma nova indústria descarbonizada e verde. Qual é a avaliação de vocês para esse programa e o que a gente pode agregar a ele para que ele funcione mais efetivamente? Bom, Felipe, antes de responder, eu preciso dizer que agora eu não posso concordar com tudo que a Rosana falou, né? Imaginei. Bom, e aí, assim, até fazer uma menção aqui ao Alexandre, né, que eu não cumprimentei ele no início, a gente esteve junto também em Lisboa. É bom te ver novamente.
E, assim, eu acho que o ponto central aqui é aquela lei ali da economia, né? Demanda e oferta. Então, a partir de demanda e oferta, você tem um preço que é um preço que pode ser acessível ou não. Então, quando a gente está falando de energia, seja ela fóssil ou não, né, mais verde, mais cinza, a gente está no final do dia falando de quanto é que custa essa energia, né? E óbvio que a questão do subsídio é fundamental, porque a gente também não tem fôlego, né? Como a Europa também não vai ter, de ficar subsidiando a economia do outro, né? A gente tem muito trabalho para fazer aqui. A gente tem um mercado interno ainda muito, muito oportuno. Não é à toa, né? Porque a gente, mas os países não querem porque a gente tem insegurança jurídica. Cara, a gente não é um país planejado. A gente não faz, a gente faz planejamento e não cumpre planejamento. Vamos lá, né? O que que isso traz? Você não faz planejamento na sua casa, você vai pagar mais caro. Então a gente paga mais caro. Isso para o investidor internacional, isso é ótimo, né? Todo mundo ganha dinheiro para caramba no Brasil, porque a gente está aí, porque o risco é mais alto e isso está embutido no preço, gente. Então, assim, todo mundo ganha muito dinheiro aqui. A gente precisa aprender a ganhar dinheiro aqui com a gente também, né? Então, eu acho assim, não vai ser, não é uma virada de chave, todo mundo sabe, né? É, o fóssil vai conviver com a gente. Existe muito mercado para o gás natural ainda no Brasil, né, para a gente desenvolver. A gente tem que falar mais sobre precificação do gás no Brasil, precisa considerar os custos de produção, escoamento, de tratamento, distribuição no Brasil. Não tem que ter referência de preço internacional. Esse gás, ele não pode ter referência de preço internacional. Se a gente quer construir um mercado maduro de gás, se a gente quer aproveitar a oportunidade, ter essa oportunidade, a gente ter gás natural para construir uma indústria mais limpa, a gente tem que também pontuar algumas questões que são centrais. É, não dá para a gente ficar brincando, na minha opinião, né, de fazer energia verde sem olhar onde isso vai dar, onde isso vai nos levar, né? Se nós temos hoje uma matriz elétrica mais limpa, foi porque nós precisamos caminhar esse caminho, né? Porque a gente não tinha outra opção. Se a gente tem hoje, né, uma produção de etanol que é referência, é porque a gente precisou caminhar esse caminho, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muita oportunidade, a gente tem muita vantagem que a gente não pode agora desperdiçar pensando que a gente vai aproveitar, como eu falei lá no Rio Grande do Norte, tenho falado, não adianta que a gente não vai fazer todos os gols, né? As bolas estão aí quicando, a gente não vai fazer. E assim, se a gente não colocar também, né, os atores, né, os jogadores corretos nesse campo, a gente não vai fazer o gol. Se a gente não tiver um juiz ancorado em regras que façam de fato o mercado acontecer, não vai ter gol, né? Então a gente vai estar lá com uma bola para fazer um pênalti, para a gente poder fazer o gol, e a gente vai perder esse gol porque a gente está desviando o nosso olhar para coisas que hoje não devem ser nosso foco de atenção. Com relação à nova indústria, Felipe, de novo, né, a gente tem sempre muitas boas intenções, né? Então, assim, acho que a gente tem ali um conjunto, né, de boas intenções que falta uma série de ferramentas, né? Isso não é diferente do nosso histórico recente ou um pouco mais distante, né? No final do dia, falta ferramenta para você colocar em prática aquilo que você planejou fazer, né? Então, acho que a gente precisa usar aí toda a nossa criatividade, né? E inovar no sentido de construir e dar condições para ferramentas públicas, né, de políticas públicas que sejam de fato é, resultantes, que possam resultar de fato naqueles grandes objetivos que a gente traçou para a gente, né? Porque, como a gente fala sempre de conteúdo local, não adianta eu querer te obrigar a comprar algo se eu não te der condições para que você compre algo, né? Então, se eu não te der condições para que você faça, de fato, o teu investimento no Brasil, numa indústria nacional, você não vai fazer, né? Você não tem condições né? Então, eu acredito que seja isso. A gente tem ali
todo um arcabouço que é muito interessante, mas a gente precisa das ferramentas de políticas públicas que façam acontecer. E a gente está numa situação fiscal, né, que não está aí nem no Rio de Janeiro, aí sendo né, Rio de Janeiro, nem no Brasil. E aí, só para falar em Rio de Janeiro também, só para trazer um número, a gente faz um levantamento também de anúncios de investimentos, né, para as novas energias, para além do óleo e do gás, que são fundamentais para a economia do Rio de Janeiro, né? Metade da nossa economia vive da economia da energia como um todo. Então, a gente tem aí algo em torno de 200 milhões de dólares mapeados em investimentos que poderão chegar aqui na nossa costa, e entre eles, obviamente, estão aí os da eólica offshore, que também tem que ter um avanço e maturidade tecnológica fundamental a partir do Brasil para que sejam, de fato, investimentos viáveis para todos. Obrigada. Legal, Karine, obrigado. O Caio já apareceu ali, mas queria só fazer um registro antes de passar a palavra para ele. O Conselho Nacional de Política Energética, que está reunido hoje também, hoje tem muita coisa acontecendo, viu? É, ele aprovou agora, como de interesse público brasileiro, a criação de uma política para fixação de metas mínimas do uso de óleos e gorduras residuais para a produção de biodiesel, combustível sustentável de aviação, o SAF, né, e diesel verde. Então, essa é mais uma rota aí para descarbonização. Eu queria agradecer a Karine, a Rosana e o Alexandre pela gentileza de estarem aqui com a gente hoje. A gente já está aí avançando na hora do almoço do pessoal, então vou passar a palavra para o Caio para a gente se despedir. Caio, obrigado pela gentileza também do convite, foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, Felipe, pela excelente moderação. Gostaria de agradecer também aos nossos estimados oradores, a Karine, a Rossana e ao Alexandre, pelos relevantes contributos. Foi realmente um excelente painel. E gostaria só de frisar que foi citado aí que foi aprovada a questão na comissão do PL das eólicas offshore. Teremos no final do dia de hoje, da programação do dia de hoje, um painel reunindo grandes especialistas para discutir a rota das eólicas offshore. Então, pessoal, muito obrigado pela participação nessa primeira parte do EVEX 2024. Faremos um intervalo agora e retornaremos às 14 horas do horário de Brasília, 17 horas em Lisboa, com um painel imperdível sobre a rota do hidrogênio verde. Obrigado, até lá. Tchau. Tchau, obrigado. Muito obrigado também. Muito obrigado. Obrigada.